Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais um vídeo. Só que antes de tudo, se inscreva no canal. Basta você ter um Gmail, você se inscreve, aí você pode curtir, você pode comentar e compartilha também se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém. Se esse vídeo traz algo de útil para a vida de alguma pessoa, que eu acredito que sim. Todas as técnicas que vocês vão ver aqui nesse vídeo, como tem aí no título, técnicas para não esquecer o assunto. E acredite, funciona de verdade e é muito fácil você colocar em prática. Antes de tudo, eu quero te falar, não sei se você sabe, mas é muito legal que o seu cérebro seja treinado para esquecer, porque isso faz com que você não guarde coisas inúteis no seu cérebro. Nem sempre, né? Porque, por exemplo, soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira. Essas coisas inúteis, a letra da música do Bom Dia do Maluco, a letra da música da... Como é? 2000 anos depois. A letra de uma música dos anos 2002 você lembra hoje ainda. Mas enfim, ele faz seleções do tipo: se você vai no restaurante e ele faz seleções do tipo: se você vai no shopping e você vai numa loja, você é atendido por uma pessoa. Logo depois que você sair dessa loja, o rosto dessa pessoa vai se apagar da sua memória. Você vai lembrar o valor, você pode lembrar até detalhes como qual a forma que você pagou no cartão parcelado de não sei quantas vezes sem juros, ou às vezes você esquece disso também, que é uma informação importante. Mas enfim, esse mecanismo de esquecer, ele faz com que o cérebro faça uma triagem do que vai da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E essa triagem é muito importante. Ao longo desse vídeo a gente vai ver técnicas de que aprimorem essa triagem para você escolher, vamos dizer assim, o que vai da sua memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. Não sei se você já percebeu, mas quase todas as memórias que estão mais nítidas, mais vivas na sua mente, seja de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, até mesmo de 10 anos atrás, são memórias absurdas ou de formas que te tocaram de mais de um jeito, tipo, te tocou sensorialmente, seja no olfato, na audição, ou até mesmo no sentido de dor. Quando você teve uma queda, lá quando você tinha 7 anos, que você sentiu muita dor, você ainda lembra disso. Então, por que você ainda lembra disso? Lorena, meu cérebro aí não poderia simplesmente esquecer esse fato. Não, por quê? Porque esse fato ficou vivo na tua memória e saiu da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí eu já peço para você guardar isso. Por quê? Quando você estiver estudando assuntos, e eu digo assim, de história, de geografia, até mesmo de biologia, é bom você estudar imaginando coisas absurdas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou esse exemplo. Quando eu estava estudando Guerra Fria, eu criei imagens absurdas, quer dizer, todas as guerras eu criei imagens absurdas na minha memória para conseguir fixar todos os acontecimentos. Por exemplo, na Guerra Fria eu imaginava uma águia, e foi até o que eu desenhei no meu resumo, a gente vai falar sobre isso. Uma águia grandona, que era representando os Estados Unidos, com um urso gigantesco, que era representando a União Soviética, e eles brigando, e a ponta dos mísseis quase se tocando. Eu fui imaginando imagens absurdas e aquilo ficou na minha memória de uma forma que no Enem eu lembrava de todos os detalhes do meu resumo, eu lembrava de todos os detalhes da Guerra Fria. Então, vamos lá. O primeiro passo é esse. Quando você estiver estudando, sempre tente criar
de formas absurdas. Sempre faça associações. Associações é muito importante para fórmulas. Quando você não decorar a fórmula no seu entendimento, você colocar nomes. Lorena sempre tem já, por exemplo, a fórmula é igual a MC ao quadrado. Já tem algumas técnicas para você decorar essa fórmula. É legal que você mesmo faça a sua associação. Tipo, eu me meti numa cagada. É igual a MC ao quadrado. Numa cagada é igual MC ao quadrado. Eu me meti em uma cagada 2 vezes. Então, é interessante que você faça suas próprias associações, porque acredite, isso vai ficar na sua memória. E outra coisa, quando você estiver estudando matemática, geometria, é interessante que você comece a pegar objetos ao seu redor e comece a tentar achar o raio, o diâmetro, o volume daqueles objetos, que você vai ver, chega um momento em que as fórmulas, elas se tornam um mero detalhe, porque você já sabe todo o conceito de como achar. Por exemplo, você acha que o raio, com uma régua, depois, sem régua, sem nada, você acha o diâmetro é o dobro do raio, depois você tenta achar o volume de um copo, esse daqui não, porque tem uns detalhezinhos aqui, mas, por exemplo, um copo uniforme, tente achar o volume. Se for para você achar a área de um retângulo, você pega algum objeto que esteja na sua casa e vai tentando fazer essas associações, trazendo para o seu dia a dia. Outra coisa que todo mundo sabe, mas que a gente esquece, e é algo que eu bato muito na tecla de perfis que falam: você não precisa fazer resumo, você não precisa fazer resumo, você só assistir a aula e fazer questões, ou só fazer questões, só fazer questões. É o seguinte, a gente aprende por repetição. É o seguinte, a gente aprende por repetição. Porque quando você acorda, você não pensa: a gente, como é que escova os dentes? Peraí, deixa eu pegar a escova aqui, eu vou pra lá, vou pra cá, é redondo, como é? Porque você já repetiu tanto o ato de escovar os dentes que você nem pensa mais como é que escova os dentes. Você já fez tanto, vamos supor, um café. Eu nem penso mais quando eu vou fazer um café, eu só vou lá e faço. Porque o ato repetitivo, ele se torna automático, fica tão vivo na sua mente que você não reflete mais sobre aquilo, porque você já aprendeu de verdade, você já está enraizado em você. E a mesma coisa com os estudos. Eu nunca na minha vida consegui fazer aquelas revisões de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 1 mês, 3 meses, porque eu não tenho uma organização suficiente, o TDAH não me permite fazer isso. Mas eu elaborei minhas próprias técnicas, já que eu não conseguia fazer esse esquema de revisão. Se você consegue, lindo, maravilhoso, isso é muito bom, dá muito resultado. Mas como eu não conseguia ter esse nível de organização, e também não tinha tempo para fazer tudo isso, o que é que eu fazia? Eu tinha o meu esquema de estudo. Eu assistia a aula, depois que eu assistia a aula, eu vinha fazendo os resumos, porque quando eu tô fazendo o resumo, eu tô relembrando tudo que foi dito na aula. Então, eu tentava não fazer o resumo durante a aula, porque quando você faz o resumo depois de você assistir a aula toda, você vê aquilo que passou despercebido. E aí eu voltava na aula, via aquela parte que passou despercebido novamente, vinha fazendo resumo, lia as apostilas que tinha no cursinho online, por exemplo, o Ferreto, Biologia Total, eu baixava, aí eu lia, ia fazendo as observações. Isso é o ato de repetição, é todo esse fato de você fazer um esforço para voltar na aula, você força a sua memória para lembrar do que você acabou de ouvir. Isso vai te ajudar bastante.
Depois que você faz o resumo, não precisa ser todo bonitinho como eu fazia. Enfim, você faz suas anotações. Depois das suas anotações, você vem para as questões. Quando você vem para as questões, aí que você vai forçar seu cérebro mesmo. Porque você vai ver o assunto de uma outra forma e aí vai te fazer forçar você achar aquele conhecimento. E quando você não acha aquele conhecimento, é o momento de você vir fazer uma observação no seu resumo daquela partezinha que você não lembrava. Então, esse esquema é o que funcionava para mim. E aí tem o pulo do gato. Como eu não conseguia fazer as revisões, tem uma coisa que eu aprendi com a minha neuro, que é: durma. Você precisa dormir, porque é durante o sono que seu cérebro transforma suas memórias de curto prazo para suas memórias de longo prazo. Então eu raciocinei: se é durante o sono, eu vou dar aquelas revisadas quando? Antes de dormir. Então eu estudava o dia todo. Às vezes, quando eu tinha tempo, eu estudava de manhã, de tarde. Quase sempre só estudava umas 2, 3 horas à noite no máximo. Estudava o tempo que eu tinha livre. Claro, organizando daquela forma como quando eu falo do cronograma, aquela forma que eu me organizo. E aí chegava à noite, antes de dormir, eu, claro, tinha a minha pausa do exercício físico, tudo certinho. Mas quando chegava à noite antes de dormir, eu deixava uma coisa separada na bancada, depois de arrumar toda a bancada para estudar no dia anterior, que era os resumos que eu fiz, as anotações que eu fiz durante o dia. Então, antes de pegar naquelas anotações, eu tentava lembrar tudo que eu escrevia naqueles resumos. Eu fechava meu olho e falava assim: não, no resumo de biologia celular, no resumo de célula procarionte, eu escrevi isso, a célula procarionte é dividida assim, assim, assado, essas são as organelas, ia tentando lembrar. Aí, depois que eu fizesse todo esse esforço para lembrar de tudo que eu coloquei no resumo, eu pegava o resumo e lia. Via as coisas que eu lembrei, via as coisas que eu não lembrei. E as coisas que eu não lembrei, eu lia de forma mais como se a minha vida dependesse daquilo. E eu fazia isso com todos os resumos que eu via durante o dia. Que eu fazia durante o dia, aí eu fazia antes de dormir. Beleza. Isso, gente, você acaba sonhando com o que você estudou. E isso é bom. Isso significa que aquele assunto tá indo pro seu subconsciente. Então, quando você estiver lá no Enem, que tiver aquele assunto de célula procarionte, seu subconsciente vai caçar e vai achar lá. Porque tá lá. E para finalizar, tem 2 dicas. Na verdade, é uma dica e uma observação muito séria. É muito séria mesmo. Vamos primeiro para a dica. A melhor forma de você aprender alguma coisa é você ensinando aquilo que você aprendeu. Só que eu ocupava Danilo, o crush, meu boy, o tempo todo explicando as coisas. E aí eu conheci procurando técnicas de estudo e tal, conheci o famoso criar um grupo só com você mesmo. E aí foi que eu criei um grupo só comigo. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram. Eu gosto do Telegram porque poucas pessoas usam, então quando eu entro lá não fica muita gente me agoniando, enfim. Eu criei meu grupo comigo mesma. Eu colocava as fotos dos resumos que eu fazia para eu reler quando eu estivesse em outro lugar. E também uma coisa que eu fazia era mandar áudio para mim mesma, explicando o assunto. Quando eu errava alguma questão, eu mandava um áudio e colocava assim, importante, os dedinhos para cima. Porque quando eu errava uma questão sobre o assunto, eu fazia o áudio: olha, você errou uma questão sobre isso, porque você não se atentou a tal detalhe, isso e aquilo. E tudo isso gravando áudio aqui e tal. E escrevia lá, importante, depois favoritava para todos os áudios de questões que eu errava ficarem lá favoritados.
E aí vamos para a última observação, que ela é muito, muito, muito importante e que talvez você esteja atrapalhando seus estudos fazendo isso. A nossa memória de curto prazo, ela é aquela memória que a gente não precisa de esforço para lembrar. Tipo assim, lembrar agora. Como eu dei o exemplo da loja, fui na loja, lembrei do rosto da atendente. Se eu falo assim pra atendente, vou dar uma olhadinha, qualquer coisa eu te chamo. Essa memória de curto prazo, ela é aquela que, sem esforço, ela vai durar ali por uns 30 minutos, 1 hora ou até mais. Pra quando eu decidir o que eu comprar, eu lembrar qual foi a atendente e falar, fulana e tal, eu vou querer isso aqui. E a memória de longo prazo, ela precisa de um esforço muito grande para transferir essas coisas que estão na de curto prazo para a de longo prazo. E qual é a observação que eu tenho para fazer? Você pode estar super lotando sua memória de curto prazo e você pode estar enfraquecendo sua memória. Como você pode estar fazendo isso? Rolando o feed do Instagram. Sim, quando você passa ali horas e horas rolando o feed do Instagram, você cria um hábito de não lembrar das coisas e você pode começar a esquecer as coisas. Perceba aí se você começou a esquecer as coisas. Por quê? Seu cérebro entendeu que você passa o dia vendo coisas que não são importantes e que ele não precisa se preocupar em transformar em memórias de longo prazo. Então, você acaba realmente enfraquecendo sua memória. Então, rolar o feed é algo que pode estar te prejudicando muito. E dar uma maneirada nisso, pelo menos nesse processo de vestibular, pode ser algo essencial para você. Rolar o feed é quase que a mesma coisa de passar o dia todo vendo televisão. É o vendo televisão de antigamente. Você começa a ter lapsos de esquecimento porque você superlota sua memória de longo prazo de coisas inúteis, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Levem a sério tudo que eu falei aqui porque funciona. E guarda essa última observação no coração e reflete um pouco sobre isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o like, comenta isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!